Subversão é uma palavra que, se você for procurá-la no dicionário ou em algum código penal sobre esse assunto, vai estar explicado como uma parte de uma atividade para destruir coisas como religião, governos, sistemas políticos, econômicos de um país. E normalmente sempre é relacionada à espionagem. E coisas fantasiosas como explodir pontes, descarrilhar trens, atividades de heróis e vilões como em Hollywood. Mas o que eu vou explicar para vocês agora não tem nada absolutamente a ver com esse clichê de espionagem ou com a atividade da KGB de coletar informações. Então, o maior erro ou o maior equívoco, eu acho, é que quando falamos da KGB, por alguma razão estranha, esses produtores de Hollywood, professores de ciência política, e até esses especialistas em assuntos soviéticos, especialistas como eles se autodenominam, eles acham que a coisa mais desejável por Andropov e toda a KGB é roubar o projeto secreto de algum avião supersônico, levar o projeto para a União Soviética e vendê-lo para o complexo industrial militar soviético. Bem, em parte isso é verdade, mas se analisarmos todo o tempo, o dinheiro e mão de obra que a União Soviética e a KGB em particular gastam fora das fronteiras da União Soviética, vamos descobrir, claro que as estatísticas não são oficiais como nós temos na CIA e no FBI, mas a espionagem como tal gasta apenas 10 a 15% de todo o dinheiro, tempo e mão de obra. Vejam só, 15% só da atividade da KGB. Os outros 85% são sempre gastos com subversão. E ao contrário do que diz o dicionário Oxford da língua inglesa, a subversão, na concepção soviética, sempre significará uma atividade agressiva de distração, visando destruir o país, a nação ou a área geográfica do inimigo. Então, nada dessas coisas fantasiosas. Nada de explodir pontes, nada de câmeras escondidas na latinha de Coca-Cola, nada disso. Nada dessa coisa sem noção de James Bond. Porque toda essa atividade, na verdade, é aberta e bastante visível. E facilmente observável, se vocês se derem o tempo e trabalho de observar. Mas, de acordo com as leis e os sistemas de fiscalização ocidentais, da civilização ocidental, essas coisas não são crimes, justamente por causa do conceito errado de subversão e a manipulação de palavras, porque as pessoas acreditam que o subversivo é aquele que vai explodir as nossas lindas pontes. Não. O subversivo é um estudante de intercâmbio, é um diplomata, é um ator, é um artista, é um jornalista, como eu há 10 anos atrás. Então, subversão é uma atividade como uma via de duas mãos, pois não se pode subverter um inimigo que não quer ser subvertido. Se vocês conhecem a história do Japão, por exemplo, o Japão antes do século XX era uma sociedade fechada. No momento em que um barco estrangeiro chega às margens do Japão, o exército imperial japonês, educadamente, os mandava desaparecer. E se um vendedor americano chegasse às margens do Japão, digamos, há uns 60 ou 70 anos atrás, e dissesse, olha, eu tenho um aspirador de pó muito bonito para você, e o japonês diria, vá embora, não precisamos do seu aspirador. E se não fosse embora, os japoneses atirariam neles para preservar sua cultura, ideologia, tradição, valores intactos. Vocês não foram capazes de subverter o Japão. Vocês não podem subverter a União Soviética. A mídia lá é censurada pelo governo. E a população é controlada pela KGB e pela polícia interna. Aquelas fotografias bonitas da revista Time e da Magazine America, que é publicada pela Embaixada Americana em Moscou, vocês não podem subverter a União Soviética. A revista jamais chega aos cidadãos soviéticos.
Elas são coletadas das bancas e jogadas na lata do lixo. A subversão só pode ser bem-sucedida quando o iniciador, o ator ou o agente subversivo encontra um alvo receptivo, que responde ao estímulo. Lembrem que é uma via de duas mãos, e os Estados Unidos são um alvo receptivo de subversão. Mas a União Soviética não responde à subversão feita pelos Estados Unidos. Não, a subversão acaba em algum lugar no meio do caminho. Bem, a teoria de subversão remonta a 2.500 anos atrás. O primeiro homem a formular as táticas de subversão foi um filósofo chinês chamado Sun Tzu. Dois mil e 500 anos atrás. Ele foi conselheiro militar de várias cortes reais da China antiga. Uma vez ele disse, depois de uma longa meditação, que implementar políticas estatais de uma maneira belicosa é o jeito mais contraprodutivo, bárbaro e ineficiente. Ou seja, ter que lutar no campo de batalha. A guerra é apenas continuação das políticas estatais. Então, se você quer implementar a sua política estatal, e para isso você vai à guerra, essa é a maneira mais idiota de se fazer. Porque a grande arte da guerra é não precisar ir à guerra, mas sim subverter tudo o que há de valor no país do inimigo, até chegar o momento em que a percepção da realidade do inimigo se deteriora, até o ponto de ele não perceber você como o inimigo, para que ele ache que o seu sistema, que a sua civilização, que as suas ambições pareçam para ele uma alternativa, se não desejável, pelo menos aceitável. Como eles dizem, antes comunista do que morto, né? Esse é o propósito final da subversão, depois da qual você pode simplesmente conquistar o seu inimigo, sem disparar um só tiro. Isso se a subversão for bem sucedida. Então a subversão basicamente é isso. Não há uma menção sequer sobre explodir pontes. Sun Tzu não sabia nada sobre explodir pontes. Talvez ele nem tivesse tantas pontes na época dele. Mas o básico sobre subversão está sendo ensinado a cada aluno da KGB na União Soviética. Eu não sei se o mesmo autor está sendo incluído na lista de leituras para os oficiais americanos, sem contar os estudantes comuns de ciência política. Eu mesmo tenho dificuldades em achar traduções de Sun Tzu na biblioteca universitária, lá em Toronto e também aqui em Los Angeles. Mas na União Soviética isso não é opcional, essa leitura é forçada a cada estudante, a todo estudante que possivelmente terá que lidar na sua carreira com estrangeiros. Então, o que é subversão? Basicamente consiste em 4 períodos de tempo. Então, se traçarmos aqui uma linha do tempo, não? Começando aqui, a primeira etapa da subversão é o processo chamado, basicamente, de desmoralização. A palavra já fala por si mesma. Isso demora, digamos, de 15 a 20 anos para desmoralizar uma sociedade. E por que 15 ou 20 anos? Bem, esse é o tempo suficiente para educar uma geração de estudantes ou crianças. Uma geração. O tempo de vida de uma pessoa, de um ser humano, dedicado a estudar, a formar a mentalidade, sua ideologia, personalidade, nem mais nem menos. Normalmente leva 15 ou 20 anos. E o que está incluído aí? Está incluído influenciar, ou por vários métodos, infiltração,
métodos de propaganda, contato direto, não importa, depois eu explicarei melhor. Influenciar áreas onde a opinião pública é formada ou moldada. A religião, o sistema educacional, a vida social, a administração, o sistema legal, o meio militar, é claro, e as relações trabalhistas entre patrões e empregados. E também a economia. Não posso escrever tudo porque aqui não temos espaço suficiente. Às vezes, quando estou explicando isso, alguns alunos me perguntam sobre os métodos de subversão. Você tem certeza, eles perguntam, de que isso é resultado de influência soviética? Eu digo, não necessariamente. Sabe, as táticas de subversão, sobre as que estou falando, são similares à arte marcial japonesa. Se alguns de vocês estão familiarizados com essas táticas, talvez vão se lembrar agora que se um inimigo é maior e mais pesado do que você, seria muito doloroso tentar resistir ao seu golpe direto. Se uma pessoa mais pesada quer me acertar no rosto, seria muito ingênuo e doloroso tentar parar o golpe da pessoa. Então, a arte sino-japonesa do judô nos diz o que fazer. Primeiro, desviar do golpe. Então, agarrar o braço dele e continuar o movimento que ele já estava fazendo. Não é? Fazer isso até que o inimigo bata na parede. Viram só? Então, o que acontece aqui é que o país-alvo, obviamente, já estava fazendo algo de errado. Se for uma sociedade livre, democrática, então haverá vários movimentos diferentes dentro dessa sociedade. Existem em todas as sociedades pessoas que são contra a sociedade. Podem ser criminosos comuns, podem ser aqueles que discordam das políticas estatais, podem ser até inimigos declarados do Estado, ou podem ser pessoas simplesmente psicóticas que estão contra tudo. E claro, haverá aquele grupinho pequeno de agentes de uma nação estrangeira, que são comprados ou subvertidos ou recrutados, não é? Então, a partir do momento em que todos esses grupos estiverem seguindo numa mesma direção, esse é o momento em que o braço é agarrado e o seu movimento é continuado, até que esse movimento force a sociedade inteira ao colapso, à crise. Então essa é exatamente a tática da arte marcial. Nós não paramos o inimigo, nós deixamos continuar, nós o ajudamos a continuar, na direção que nós queremos que ele vá. Então, na etapa de desmoralização, obviamente haverá tendências em cada sociedade, em cada país, que sempre vão na direção oposta dos princípios e valores morais básicos. Então, nós tiramos vantagem destes movimentos. Nós os usamos. E é nessa manipulação que consiste a subversão. Então, nós temos religião, educação, vida social, temos estruturas de poder, relações trabalhistas e temos o sistema legal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí está. As áreas de aplicação da subversão. E o que significa exatamente? No caso da religião, destruí-la, ridicularizá-la, substituí-la por várias seitas, cultos que desviam a atenção das pessoas da fé. Não importando que tipo de fé ou crença seja esta. O que importa realmente é que o dogma religioso aceito, seja ele qual for, seja pervertido e levado para longe do propósito daquela religião, que é manter as pessoas em contato com algum tipo de ser superior. Este é o propósito. Depois, substituir as organizações religiosas respeitadas, aceitas, por religiões fajutas, para distrair a atenção daqueles crentes e para atraí-las para várias diferentes crenças. Educação. Distrair os estudantes para que não aprendam coisas construtivas, pragmáticas, eficientes, e ao invés de matemática, física, idiomas, eles devem ser ensinados sobre conflito urbano, sobre comida natural, economia doméstica, sobre sexualidade, qualquer coisa, desde que os distraia, ok?
Vida social. Substituir as instituições e organizações por instituições fajutas. Tirar a iniciativa dos indivíduos. Tirar os vínculos naturais entre as pessoas, entre os indivíduos, os grupos de indivíduos e a sociedade como um todo, e substituí-los por instituições controladas pela burocracia. E ao invés da vida social e da amizade entre os vizinhos, vão aparecer os assistentes sociais. Pessoas que serão pagas por quem? Pela sociedade? Não, pela burocracia. A principal preocupação dos assistentes sociais não é sua família, não é a relação social entre os grupos de pessoas. A principal preocupação deles é pegar o contra-cheque do governo. E qual vai ser o resultado do trabalho deles? Isso não importa muito. Eles podem até ajudar as pessoas em alguma coisa, mas para mostrar para o governo e para o povo que eles são úteis. Então, até aqui os vínculos naturais já estão dissolvidos. Estruturas de poder. Bem, os órgãos naturais de administração, que tradicionalmente são eleitos pelo povo em geral, ou indicados pelos líderes que foram eleitos pela sociedade, estes são substituídos por órgãos artificiais, que são pessoas, grupos de pessoas que ninguém elegeu. Nunca. Na verdade, a maioria das pessoas não gosta nem um pouco deles, mas ainda assim eles existem. Um desses grupos é a mídia. Quem foi que elegeu eles? Como é que eles têm tanto poder, um poder quase de monopólio sobre a mente de vocês? Eles podem estuprar a mente de vocês. Mas quem os elegeu? Como pode? Como é que eles têm tanto poder? Como é que eles têm a ousadia de dizer o que é bom ou ruim para o presidente que vocês elegeram, o seu governo? Quem diabos eles são? Spiro Agnew, que era odiado pela esquerda liberal, os chamou de tropa de snobs sem vergonha. E é exatamente o que eles são. Eles pensam que sabem das coisas, mas eles não sabem nada. O nível de mediocridade em grandes agências como The New York Times, redes de rádio e TV, lhes é dito que não sejam jornalistas excelentes. Eles precisam ser jornalistas medíocres, porque assim é mais fácil sobreviver, não existe concorrência. Eles vão ter um ótimo salário de $100 mil por ano e é isso aí. Se um ali é melhor do que o outro, isso já não importa mais, desde que eles sorriam para a câmera e façam o trabalho deles. É isso aí, não há concorrência entre eles. Estruturas de poder. Elas são lentamente erodidas pelos órgãos e grupos de pessoas que não têm nem qualificação e nem a vontade do povo para permanecer no poder. E ainda assim eles ficam no poder. E junto com isso existe outro processo. Fiscalização, sistema judicial. A organização é erodida. Nos últimos 20 ou 25 anos, se você assistir os filmes antigos e compará-los com os novos, vai perceber que nos filmes novos, os policiais ou oficiais do exército americano parecem burros, raivosos, psicóticos, paranoicos, mas o criminoso parece um cara legal, gente boa, que fuma maconha, que se injeta, que usa drogas, que é retratado como um ser humano bonzinho, criativo, mas que virou bandido porque a sociedade o oprimiu, enquanto que os militares são sempre retratados como pessoas burras, maníacos por guerra, e os policiais aparecem como porcos. Um policial rude que abusa do poder. Isso é geral, todos retratados dessa forma. Ou seja, estimular o ódio, a desconfiança para com as pessoas que devem proteger. Os que têm o dever de cumprir com a lei e a ordem. Ou seja, um relativismo moral. O processo Angelo Buono durou 2 anos em Los Angeles. E ainda assim há alguns advogados que dizem, olha, na verdade o cara era um bom sujeito. Algumas testemunhas disseram, eram criminosos. Disseram, não, olha, ele era um cara legal. Um dia eu pedi para ele queimar a casa do meu inimigo e ele não quis. Não, ele era legal. Erosão. Uma erosão devagar dos princípios morais básicos. Onde o criminoso não é bem um criminoso. Não, ele é um réu. Mesmo que sua culpa esteja provada. Ele sempre terá o benefício da dúvida.
Matar ou não matar, ser ou não ser. Está escrito não matarás, não é? Mas talvez isso não se aplique necessariamente a um assassino. Não assassinarás, talvez devesse ser assim. Talvez, não? Bem, relações trabalhistas. Nesta etapa, dentro de 15 ou 20 anos, até aqui já destruímos os elos naturais estabelecidos de negociação entre patrão e empregado. A clássica teoria marxista-leninista de troca natural de bens. Se uma pessoa tiver 5 sacas de cereais e a outra tiver 5 pares de sapatos, aqui haverá uma troca natural, sem dinheiro, estão negociando entre si. Então vem a introdução de uma terceira pessoa, um estranho que não tem nada a ver com essa relação interpessoal. Ele dirá, não dê a ele as 5 sacas de cereal, dê para mim. E você dê para mim os seus 5 pares de sapato. E eu vou distribuir de maneira justa. Isso é o fim da economia. E a morte da troca natural. A morte do comércio. Bem, os sindicatos foram estabelecidos há 100 anos atrás, e o objetivo era melhorar as condições de trabalho e proteger os direitos dos trabalhadores. Proteger dos patrões que estavam abusando de seu direito só porque tinham mais dinheiro. De fato, naquela época, a princípio o movimento dos sindicatos funcionou bem. Mas o que vemos agora é que o processo de negociação não está mais funcionando. Não funciona mais na base do compromisso, que de fato leva para a melhora das condições de trabalho, aumento do salário. O que estamos vendo hoje é que depois de cada greve prolongada deles, os trabalhadores perdem. Mesmo que eles consigam um aumento, já não compensa mais por causa da inflação e do tempo perdido. E além disso, milhões de pessoas sofrem com essas greves. Porque hoje em dia a economia é interdependente. Está tudo interligado como um único corpo. Se antes os metalúrgicos, digamos 100 anos atrás, podiam entrar em greve e ninguém sofreria, agora é impossível. Se os lixeiros entrarem em greve, hoje em dia, toda a cidade vai ficar fedendo. Quer dizer, ninguém executará o serviço. Em Quebec, uma vez, os eletricistas entraram em greve, no meio do inverno. No inverno lá, as pessoas podem morrer congeladas. Eles aumentaram o salário? Não, eles perderam. Mas quem ganhou com isso? Os líderes do sindicato. E quais são os motivos de uma greve? Melhorar as condições de trabalho? Não. É claro que não. Então qual é? Ideologia. Para mostrar aos capitalistas, eles dizem, não? E a horda obediente de trabalhadores como ovelhas seguem essas pessoas. E as obedecem. Por quê? Porque se desobedecerem, bem, você sabe o que acontece, não? Assassinatos, caminhoneiros baleados pelos próprios piqueteiros. Em Montreal eu vi com os meus próprios olhos, quando eu era repórter da CBC, a agência canadense de reportagem internacional, quando operários de uma fábrica de aeronaves destruíram computadores e equipamentos da fábrica. Então a administração contratou os fura-greves e os carros deles foram virados de ponta cabeça e queimados. As casas deles foram queimadas, os filhos deles foram intimidados. E tenho certeza de que houve vítimas. Por quê? Para melhorar as condições dos trabalhadores? Não. Ideologia. Então é isso que basicamente acontece. Ou seja, pode ou não acontecer com a ajuda da União Soviética. Mas as tendências naturais também são muito aproveitadas pelos sistemas de propaganda soviéticos. Mas como? Sempre que um sindicato entrar em greve, temos um influxo de propaganda, mídia de massa, disseminação ideológica. E as pessoas repetem isso como papagaio. Sim, o direito dos trabalhadores. Direito de quem? Dos trabalhadores? Não! A única liberdade do trabalhador, que é vender a sua força de trabalho, de acordo com o seu próprio desejo, é tirada deles. E por quem? Pelo chefe do sindicato. Lhes é otorgado poder e uma responsabilidade. Eu não quero vender o meu trabalho por $2,50 por hora, mas por $2. A minha liberdade está sendo negada. Eu não tenho o direito.
Eu sei que se eu vender meu trabalho por $2 por hora e não por 3, eu vou concorrer melhor do que o outro cara, que é preguiçoso e ambicioso. Eu não preciso de $3, eu preciso apenas de 2. Não, eles foram forçados a acreditar pela mídia, pelas empresas, por agências publicitárias, de que precisam de mais e mais. Vocês já viram algum comercial de TV dizendo para vocês consumirem menos? Não. Não, de jeito nenhum. Se você precisa de um carro de 6 cilindradas ou não, você tem que comprar. E comprar rápido. Quando eu vinha dirigindo para cá, na estação de rádio local, o locutor empolgado dizia: "Porra, venha, economize, economize. Aqui tem uma liquidação de meias calças." Economizar? Comprando mais? Estão vendo só? Claro, seria muito ingênuo esperar que a KGB obrigasse a agência publicitária a fazer uma propaganda maluca dessas. Claro que não. Mas o que nós fazíamos quando eu trabalhava para Novosti é que nós atolávamos as editoras, organizações estudantis, grupos religiosos com literatura sobre luta de classes. Às vezes diretamente com propaganda comunista. E às vezes com propagandas de aspirações legítimas da classe operária. Sobre melhoria de vida, igualdade, olha só. E o presidente Kennedy uma vez disse: "Minha gente, a América tem que acreditar que as pessoas nasceram iguais." Será que há alguma menção na Bíblia ou em alguma outra escritura sagrada? Ou em qualquer religião? Se você não acredita, vá à biblioteca e busque. Não há uma só palavra sobre igualdade, mas sim o oposto. Diz que por nossas obras Deus nos julgará. O que nós fazemos é que é importante. O mérito, as nossas obras. É impossível legislar igualdade. Se você quer ser igual a eles, você tem que lutar por isso. Você tem que merecer. E foi assim que nós construímos a nossa sociedade. No princípio louco de igualdade. As pessoas são iguais, eles dizem. Mas vocês sabem que isso é mentira. Algumas pessoas são altas e burras. Outros são baixos, carecas, mas inteligentes. Algumas... Se nós as fizermos... Se as fizermos iguais à força, se impusermos o princípio de igualdade como fundamento da nossa estrutura social, é o mesmo que construir uma casa na areia. Cedo ou tarde ela vai desmoronar. E é exatamente isso que está acontecendo agora. E nós, os propagandistas soviéticos, estamos empurrando vocês na direção em que vocês já estavam indo. Igualdade, igualdade, sim, as pessoas são iguais. A terra das oportunidades iguais. Será verdade ou não? Pensem sobre isso. Oportunidades iguais. Deve haver oportunidades iguais para mim e para um safado preguiçoso que chegou aqui vindo de outro país e imediatamente é registrado como beneficiário de uma pensão? Eu nunca recebi um único dólar. Não, desculpe, uma vez eu recebi. Mas eu nunca me registrei para receber o seguro. Durante 13 anos eu aceitei qualquer emprego. Segurança, jornalista, taxista, qualquer coisa. Bem, eu era muito ativo, mas algumas pessoas não gostam disso. Então, por que deveríamos ter todos direitos iguais? Por quê? Equal opportunity to excel. Oportunidades iguais para circunstâncias iguais. Tudo bem, mas vocês sabem que as pessoas são diferentes. Talvez elas se esforcem e cheguem ao mesmo nível de excelência. Talvez, digamos no futuro distante, hipotético. Talvez, sim. Mas nós sabemos perfeitamente que, mesmo com as melhores intenções, as pessoas não conseguem ser iguais. Por que deveríamos ter igualdade, por exemplo, no sistema legal? Eu me considero um cidadão cumpridor da lei. E uma pessoa que vem aqui, digamos, para roubar e tirar, o governo dos Estados Unidos importou milhares de criminosos cubanos. Eram criminosos conhecidos. E eles foram aceitos aqui.
Vocês acham justo que eu e a minha esposa Filipina, que trabalha como um cavalo, me perdoem, como técnica de laboratório no hospital, acham que deveríamos ter os mesmos direitos que um criminoso cubano? Por quê? Mas as pessoas repetem, igualdade, igualdade, igualdade. E o sistema de propaganda soviético ajuda as pessoas a acreditar que a igualdade é algo desejável. Veja, a democracia, como foi estabelecida pelos pais fundadores deste país no passado, não se baseia na igualdade. Não, é um sistema onde pessoas diferentes, desiguais, terão uma chance de sobreviver e de ajudar umas às outras, mas em constante concorrência, constante aperfeiçoamento. Não se baseia numa igualdade que é imposta por um governo paternalista de alguém lá em Washington, D.C. E a igualdade absoluta existe na União Soviética. Igualdade em termos. Lá todo mundo é igual, na lama. Exceto por algumas pessoas que são mais iguais do que as outras, lá no Kremlin. Bem, então, a partir de quando você leva um país ao ponto da total desmoralização, onde nada funciona mais, quando já não se tem certeza do que é certo e errado, do bem e do mal, quando não existe mais diferença entre o bem e o mal, quando até os líderes das igrejas dizem, às vezes, bem, a violência em prol da justiça, especialmente justiça social, é justificável em países como Nicarágua, El Salvador, talvez na Rodésia. E as pessoas ouvem isso e dizem, ah, é verdade. É verdade? Não, não é verdade. Violência nunca é justificável, especialmente no caso da justiça social, introduzida por marxistas-leninistas, que são os meus ex-colegas lá da agência Novosti. Bem, então chegamos a este ponto, e o próximo passo é a desestabilização. Esta palavra também se autoexplica. É desestabilizar todas as instituições, todas as organizações confiáveis no país do inimigo. E como se faz isso? Não é preciso mandar um batalhão para explodir pontes. Não, você deixa as pessoas lá fazerem isso sozinhas. A área de aplicação agora é mais estreita. É mais estreita. Não como no caso anterior, quando as ações são abertas, escancaradas, atividades que não se podem perceber, que não são vistas como um crime. Se o professor, por exemplo, veio da União Soviética e vem a nós apresentar um curso sobre marxismo-leninismo, ninguém vai dizer, você tem o direito de ficar calado, acompanhe-me, por favor, você está preso. Não, não, isso não é crime. Isso nem é considerado um crime moral contra o país. Veja que a área de ação aqui está estreitada. Para a economia, outra vez relações trabalhistas, não? Para lei e ordem, junto com o meio militar. E economia, lei, ordem e, novamente, a mídia, mas aqui é um pouco diferente, eu vou explicar depois. Ok, basicamente 3 áreas. Na economia se radicaliza o processo de negociação. Se na etapa anterior ainda se poderia atingir, teoricamente, algum aspecto positivo entre partes negociantes, como, digamos, um caso analisado por juízes de terceira instância, julgando as exigências de ambas as partes, nesta etapa esse processo é radicalizado. Aqui, na desestabilização, as pessoas não conseguem mais chegar a um acordo, nem mesmo dentro da família. Marido e mulher, por exemplo, não conseguem descobrir o que é melhor. O marido quer que os filhos comam à mesa, mas a mulher quer que a criança corra pela cozinha e derrube a comida pelo chão. Ou seja, não há acordo a menos que eles entrem em luta. Vizinhos já não conseguem chegar pacificamente a um acordo. Por exemplo, se um diz, eu não quero que você corte a grama em tal horário, porque é nesse horário que eu estou passeando com o meu cachorro, e ele fica nervoso, ele não consegue fazer cocô. Eles dois não conseguem entrar em acordo. E o que eles fazem? Eles vão para uma corte civil, ou alguma coisa assim.
ou seja, radicalização das relações humanas. Não há mais acordo, é luta, luta, luta. Então as relações normais são desestabilizadas. As relações entre professores e alunos nas escolas e universidades é luta. As relações na esfera econômica entre empregado e patrão são mais radicalizadas. Não é mais aceita a legitimidade das exigências dos trabalhadores. Não é como os japoneses com a teoria Z. Não sei se vocês já ouviram falar. Quando os operários estão envolvidos no processo de decisão e quando eles não têm mais incentivo moral para lutar contra seus patrões. Nos Estados Unidos é justamente o oposto. Quanto mais difícil for a luta, melhor. Mais heróicos eles vão parecer. Quando a rede Greyhound entrou em greve recentemente, os correspondentes das emissoras de TV locais em todos os Estados Unidos entrevistavam os grevistas e eles diziam: "Ah, sim, nós estamos fazendo algo bom." Eles se sentiam como heróis. Tinha uma família, o marido era motorista de ônibus. Eles haviam decidido, estavam em protesto contra os patrões, decidiram acampar em algum lugar na floresta. Porém foram apresentados aos telespectadores como pessoas heróicas e boazinhas. Estão vendo só? As lutas violentas entre passageiros, piqueteiros e grevistas eram apresentadas como algo normal. 10, 15 ou 20 anos atrás, nós ficaríamos preocupados e perguntaríamos por quê? Por que tanto ódio? Mas hoje não. Hoje dizemos, parece normal. Radicalização, militarização às vezes. Como eu expliquei na etapa anterior, aqui há pessoas baleadas. Eu me adiantei um pouco. Muito bem, lei e ordem agora. Aqui também é empurrada para áreas onde as pessoas antes resolviam suas diferenças. Pacificamente, legitimamente. Agora não, agora há mais e mais casos judiciais irrelevantes. As pessoas são incapazes de resolver seus problemas. A sociedade como um todo se transforma num ambiente antagônico. Indivíduo contra indivíduo, grupo contra grupo, a sociedade como um todo. A própria mídia se põe em oposição à sociedade, em geral, como um todo. Ela se separa, se aliena. Nessa etapa, vocês se lembram que eu estava falando... Há um tempo atrás eu falei sobre os adormecidos. Aqui é quando estudantes, digamos, dos Estados Unidos, que estão sendo treinados na Universidade Lumumba, ou alunos dos países em desenvolvimento, aqui estão sendo mandados de volta. Os que estavam na União Soviética estão voltando agora. Ou se os adormecidos já estavam nos Estados Unidos, o país alvo da subversão. Nesta etapa, eles entram em ação. Os adormecidos despertam. Estavam adormecidos por 15, por 20 anos. Mas agora eles são os líderes de grupos. Eles são padres. Não sei, pessoas públicas. Pessoas proeminentes. E eles agem. Passam a atuar no processo político. Da noite para o dia, nós vemos um homossexual que há 15 anos tinha a sua vida promíscua, mas ninguém se importava. Mas agora ele transforma a sua preferência sexual numa questão política. Ele exige reconhecimento, exige respeito, direitos humanos. E ele ajunta um grande número de pessoas que entram em choque com a polícia. O seu grupo contra a sociedade. Não importando o que sejam, se são negros contra brancos, amarelos contra verdes, já não importa. O que importa é que haja uma linha divisória, que este grupo entre em choque com os outros, às vezes militarmente, às vezes com o uso de armas de fogo. Assim é o processo de desestabilização. Os adormecidos, alguns dos quais são simplesmente agentes da KGB, se tornam líderes do processo de desestabilização. Não quer dizer que o camarada Andropov manda o camarada Ivanov para os Estados Unidos. Não. A pessoa responsável já está aqui. Se trata de um cidadão respeitado dos Estados Unidos. Às vezes ele recebe dinheiro de várias fundações para defender a sua causa legítima por direitos humanos, direito das mulheres, direito dos presidiários, qualquer coisa.
e há americanos simpatizantes que doam o seu dinheiro para eles. O processo de desestabilização normalmente leva diretamente ao processo de crise. No caso das nações subdesenvolvidas, bem, essa era a área na qual eu era ativo. O processo começa quando os órgãos legítimos de poder, a estrutura social, desmorona e não funciona mais. Então nós temos grupos artificiais injetados na sociedade, tais como os comitês não eleitos. Vocês se lembram de que eu estava falando sobre eles aqui? Assistentes sociais, que não são eleitos pelo povo. E a mídia, que são os senhores autoproclamados da opinião de vocês. E alguns grupos estranhos, que dizem saber guiar a sociedade para frente. A única coisa que sabem é como coletar doações, e só querem promover a sua ideologia confusa, misturando religião com ideologias e etc. Mas nesta etapa, todos esses grupos artificiais estão exigindo poder. E se o poder lhes é negado, eles o tomarão à força. No caso do Irã, por exemplo, da noite para o dia apareceram comitês revolucionários. Mas que tipo de revolução? Não havia revolução ainda. Eles já existiam. Eles exigiam o poder de julgamento. Queriam o poder para executar as pessoas. Queriam o poder para legislar e queriam o poder judiciário. Mas todos combinados em uma só pessoa, que é um intelectual, que às vezes é alguém que se formou em Harvard ou em Berkeley. Essa pessoa retorna para o seu país, achando que sabe a solução para todos os problemas sociais e econômicos. Então, a crise é quando a sociedade não pode mais funcionar produtivamente, então desmorona. Por isso que está escrito crise. Portanto, a população, como um todo, aqui estará buscando por um salvador. Os grupos religiosos estarão esperando por um Messias. Os trabalhadores dirão, nós temos a família para alimentar. Temos que ter um governo forte, talvez socialista, centralizado, onde alguém coloque os patrões em seus devidos lugares e nos deixe trabalhar. Estamos cansados de greves e de perder horas e horas de trabalho com essas coisas. O que nós precisamos é de um homem, de um governo forte. E a partir de aqui, um líder, um salvador é necessário, pois a população já está cansada, irritada. E eles dizem, bem, aqui está. Nós temos um salvador. Ou então, uma nação estrangeira aparece, ou então, o grupo local de esquerdistas, não importa como eles se chamam, sandinistas, um reverendo, um pastor, como o bispo Muzorewa, lá no Zimbábue. Não importa. Aparece um salvador e ele diz, eu guiarei vocês. Por isso, a partir daqui, temos duas alternativas. Guerra civil ou invasão. Viram como tudo funciona? Guerra civil, nós já sabemos o que é. O Líbano é o melhor exemplo. A guerra civil que foi artificialmente implantada no Líbano por injeção das forças da OLP, a Organização de Libertação da Palestina. E invasão nós tivemos em vários outros países, como o Afeganistão, ou qualquer país do leste europeu que vocês quiserem, que foi invadido pelo exército soviético. Mas não importa, o resultado será o mesmo, porque a próxima etapa é a normalização. Normalização é uma palavra muito irônica, é claro. Foi inspirada na situação de 1968 na Tchecoslováquia, quando a propaganda soviética e depois o New York Times declararam o país está normalizado. Os tanques ocuparam Praga. Então acabou a primavera de Praga e não há mais violência. Tudo está normal. Normalização. Neste estágio, os líderes autoproclamados da sociedade não precisam mais de uma revolução, de radicalismo. Então, aqui começa o reverso da desestabilização. Basicamente, aqui o país será estabilizado, porém a força. Então, todos aqueles adormecidos que se tornaram ativistas políticos, assistentes sociais, militantes comunistas, militantes gays,
líderes estudantis, todos eles serão eliminados. Fisicamente, se for necessário. Eles já fizeram o serviço deles. Porque os novos governantes agora precisam de estabilidade para explorar a nação, o país, para tirar vantagens da vitória. Então, chega de revolucionários, por favor. É isso que acontece exatamente em vários países. Eu servi como um instrumento da crise em Bangladesh. Primeiro, eles tinham Majibur Rahman. Em 1971, ele era o líder do Partido do Povo, a Liga Awami. Ele tinha um bigode igual ao do Stalin e esteve na Rússia várias vezes. Porém, 5 anos depois, ele foi baleado por seus próprios colegas marxistas, porque já cumpriu sua função. No Afeganistão, isso aconteceu 3 vezes. Primeiro havia Taraki, depois apareceu Amin e agora está Babrak Karmal. Eles se mataram sucessivamente. O primeiro desmoralizava o país, o segundo desestabilizava, o terceiro levou o país à crise. Adeus, camarada. Pum. Então vem Babrak Karmal de Moscou e ele é colocado no poder. O mesmo aconteceu em Granada recentemente. Maurice Bishop, marxista, foi morto por Austin, qual era o nome dele? Que também era marxista. Estão vendo? Então aqui chega de revoluções, por favor. Agora é normalização. De agora em diante chega de greves, chega de homossexuais, chega de sindicatos, chega de militância LGBT. De agora em diante será a boa e velha liberdade proletária democrática. Bem, agora, para reverter esse processo todo, seria um sacrifício gigantesco. Quando os Estados Unidos tiveram que invadir Grenada, para reverter o processo de subversão, algumas pessoas disseram, rapaz, isso não é bom. Não é correto invadir um país lindo como a ilha de Grenada. Ora, então por que eles não pararam o processo ali, quando Grenada ainda estava só sendo abordada pelos esquerdistas? Por que não impediram que Maurice Bishop chegasse ao poder? Em primeiro lugar, eles nem sabiam quem era Maurice Bishop. Ele mesmo chegou ao poder através de um golpe de Estado. Mas não, eles quiseram deixar a situação seguir adiante, até chegar à crise. E, brevemente, uma normalização. Então, os Estados Unidos decidiram invadir aquele país, descobrindo que Granada havia sido transformada numa base militar da União Soviética. É claro que a invasão é uma medida drástica, que é uma pena que os fuzileiros tiveram que perder, 17 vidas? Por que não pararam o processo antes que chegasse a crise? Não, os intelectuais não quiseram. Disseram que era interferir em assuntos estrangeiros, para não deixar o governo americano interferir em assuntos internos de países latino-americanos. Mas eles foram omissos quanto à União Soviética e interferindo. Bem, então, para reverter todo esse processo, desde aqui, só funciona unicamente a ação militar. Nenhuma outra força no planeta pode reverter a situação a partir deste ponto. Na crise não é necessária a invasão militar pelo exército americano. Na crise foi necessária uma ação vigorosa, como no Chile. Um envolvimento discreto da CIA para impedir que o suposto salvador de fora chegasse ao poder. Tiveram que estabilizar o país antes que ele entrasse em guerra civil. Tiveram que apoiar as forças conservadoras de direita. Através de dinheiro, de mercenários, da lei, não importa. Não se pode deixar que a crise evolua para guerra civil ou invasão. Oh, não. Os esquerdistas vão dizer que é contra a lei. O Congresso jamais liberará verbas para ações secretas da CIA. Ora, e por que não? Temos que esperar até chegar à normalização e os tanques soviéticos aterrissarem no aeroporto de Los Angeles? Bem, o processo também pode ser revertido na desestabilização. E reverter daqui é mais fácil do que reverter na crise. Aqui a CIA não é necessária. Sabe o que é necessário aqui? Restringir algumas liberdades para grupos minoritários, que são inimigos autodeclarados da sociedade. É simples assim. Mas os esquerdistas vão dizer, oh não, isso é contra a Constituição americana. Eles dirão, como nós vamos negar os direitos civis dos criminosos? Por exemplo, eles dirão que temos que permitir que os criminosos tenham direitos civis.
Se vocês querem isso, então vão em frente. Leve o país à crise. Nós queremos evitar o derramamento de sangue. Temos que limitar os direitos. Não estou dizendo para colocar os homossexuais de São Francisco num campo de concentração. Não é isso. O que estou dizendo é para impedirmos que essas pessoas consigam poder político. Não devemos elegê-los para cargos públicos, seja cargo municipal, estadual ou federal. Tem que ser inculcado na cabeça dos eleitores americanos que essas pessoas em posições de poder serão inimigos. Não tenham medo dessa palavra. Eles serão inimigos. Se ele não for um inimigo aqui, então ele será logo aqui embaixo. É claro que mais adiante ele vai ser fuzilado. Mas neste estágio aqui, ele é um inimigo. Então vocês estarão prestando um grande serviço negando a essa pessoa um direito. O direito de levar a cabo as suas ideias malucas. O direito de se tornar uma pessoa poderosa. Uma pessoa que abusará da sua posição de poder. Temos que restringir as liberdades e direitos a partir deste ponto. Para impedir que a situação evolua para uma crise, devemos restringir os poderes ilimitados, restringir os monopólios, o poder que os sindicatos têm para salvar a economia do colapso. Devemos introduzir uma lei para impedir empresas privadas de violar a mente da opinião pública, de induzir as pessoas ao consumismo. Nenhuma empresa deve ter o direito de forçar vocês a comprar mais, a menos que vocês queiram comprar mais. Devem haver leis. Vocês querem anunciar um carro? Ok. Mas não faça menção a comprá-lo agora para economizar dinheiro. Tem que ser contra a lei, induzir as pessoas a consumir mais. Domínio próprio. Antes de todo o processo começar, é preciso domínio próprio, o que era um assunto da igreja, da religião. Porque os pregadores, os padres na igreja diziam que os bens materiais são bons, mas essa não é a função primária do ser humano. Eles dizem que temos que ter perspectivas superiores. E é claro que a nossa vida não é consumir mais desodorantes. Tem que haver algo superior. Se um instrumento complicado como o corpo humano foi criado, então obviamente deve haver algum propósito superior. Portanto, é muito fácil evitar a desestabilização negando às empresas ambiciosas uma pequena liberdade, ou um pequeno direito. O direito de transformar vocês em processadores de produtos e bens indesejados. O direito de converter vocês em máquinas, como a minhoca, que tudo o que faz é chupar terra e expelir terra, chupar terra e expelir terra. Quanto tempo um eletrodoméstico dura hoje em dia? Menos de um ano. E por quê? Onde está a qualidade? Não, nós queremos que vocês comprem mais. Vejam, o processo de desestabilização pode ser facilmente vencido se, como eu costumo dizer, a sociedade, por vontade própria ou depois de persuadida pelos líderes, se convencer a respeito do domínio próprio. Se disserem que devemos consumir mais, devemos ter noção de nossas obrigações, para não chegar a esta etapa, como nós dizemos na Rússia, se o deserto do Saara se tornar um país comunista um dia, então lá vai ter racionamento de areia. Temos que limitar os nossos próprios anseios e vontades, a partir deste ponto, antes que seja tarde demais e não possamos mais revertê-lo. A etapa anterior, desmoralização, eu insisto, é a coisa mais fácil ainda de reverter. Antes de tudo, restringindo a importação de propaganda. É a coisa mais fácil de se fazer. Porque a importação ilimitada e irrestrita de literatura soviética, jornalistas soviéticos, isso de ficar concedendo horários na televisão americana para agitadores e ideólogos, isso tem que acabar. E veja que é muito fácil, eles não vão se ofender. Na verdade, eles vão respeitar mais a América.
Mas quando eu vi o meu ex-colega Vladimir Posner aparecer no Nightline e Ted Koppel lhe pergunta: Miro, o que você pensa sobre isso? Como assim o que ele pensa? Ele é um instrumento de propaganda. Ele pensa o que o camarada Andropov disser para ele pensar. Ele é apenas um belo e articulado alto-falante do sistema soviético de subversão. Será que Ted Koppel fez vocês acreditarem que o meu amigo Vladimir Posner pensa? O processo de desmoralização sequer teria começado se, neste ponto, o país, que é um recipiente de subversão, fosse, sem violência, mas ativamente restrito à importação de ideologia estrangeira. Claro que eu não quero que a América siga o modelo do Japão antigo. Não quero que vocês atirem no primeiro estrangeiro que se aproximar das fronteiras sagradas dos Estados Unidos. Mas, quando ele se aproximar com um bagulho disfarçado de alguma coisa bem bonita, vocês devem dizer não, porque nós já temos nosso próprio bagulho. Se, neste ponto, a sociedade for forte, corajosa e consciente o bastante para interromper a importação de ideias estrangeiras, então toda essa cadeia de eventos poderá ser evitada. Eu estive recentemente nas Filipinas e eu fiquei chocado com cidades grandes como Manila, onde crianças escutam música ensurdecedora. Vejam, uma nação melodiosa com uma longa tradição de bela e boa música étnica, trazida pelos espanhóis há muito tempo, talvez há 200 ou 300 anos atrás, eu não estou certo. De repente, escutando lixo musical, o volume no máximo, estourando os rádios. Mas por quê? Na Índia também. Eu passei vários anos vendo a reação dos indianos quando eles saíam dos cinemas após ver uma produção de Hollywood. Eles não conseguiam entender por que os americanos são tão desperdiçadores. Por que arrebentam os seus carros? A cada 5 minutos um carro explode. E como é que os americanos matam uns aos outros por causa de $1 milhão? E as pessoas lá perguntam, é verdade que eles são tão obcecados por sexo? Será que vocês conseguem imaginar um filme onde a cada 5 minutos há pessoas copulando na tela? Imagine isso num país como a Índia, com uma longa tradição de respeito aos assuntos privados. Imagine isso no Paquistão. Será que os Estados Unidos esperam que esses países os respeitem? Ah, sim, mas eles vão assistir o filme, eles vão pagar 5 rúpias para ver aquele lixo. Ah, mas eles sabem e dirão a seus filhos, não respeite os americanos, não seja como os americanos. Então, o processo de desmoralização pode ser impedido bem aqui, na questão de exportar e importar cultura. Isto requer um passo, uma coisa muito importante a se fazer. Vocês nem precisam expulsar todos os agentes da KGB de Washington. A solução mais difícil e, ao mesmo tempo, a mais simples é começar aqui e até antes, levando a sociedade de volta à religião, para algo que as pessoas não podem tocar, nem comer e nem ver, mas que ainda assim é algo que faz a sociedade se mover, que a governa e a preserva. O cientista soviético Shafarevich, que não tem nada a ver com religião, é um cientista da computação, fez um estudo muito intenso na história de países socialistas. Ele chamava socialista ou comunista qualquer país com uma economia centralizada e com uma estrutura de poder piramidal. Ele descobriu, na verdade não descobriu, ele apenas chamou a atenção dos leitores, que civilizações como Mohenjo-Daro, nas regiões hindus ribeirinhas, ou como no Egito, como os maias, os incas, desmoronaram e desapareceram da face da terra, a partir do momento em que perderam a sua religião.
É bem simples, elas desintegraram. Ninguém se lembra mais delas, mais ou menos assim. Bem, então, as ideias estão movimentando a sociedade e mantendo a humanidade como uma sociedade de seres humanos, agentes inteligentes e morais de Deus. Os fatos, as ciências exatas, talvez não. Toda a tecnologia sofisticada e computadores não impedirão a sociedade de desintegrar e eventualmente sumir. Por acaso vocês já viram alguma pessoa que sacrificaria a sua vida, sua liberdade, por uma verdade como esta aqui? Isto aqui é uma verdade. Eu nunca vi alguém que dissesse, olha, isto aqui é verdade, eu estou pronto, pode atirar em mim. Vou defender a verdade. Porém, milhões sacrificam suas vidas, liberdade, conforto, tudo, por coisas como Deus, como Jesus Cristo. Seria uma honra. Alguns mártires no campo de concentração soviético morreram. E morreram em paz. Ao contrário daqueles que morreram gritando "Viva Stalin!", sabendo perfeitamente que Stalin não viveu muito tempo. Estou falando de algo que é imaterial, mas que movimenta a sociedade e a ajuda a sobreviver. E vice-versa, no momento em que nos voltamos para 2 vezes 2 é igual a 4 e fazemos disto um princípio guia para a nossa vida, nossa existência, então nós morremos. Mesmo que isto seja verdade, e apesar de que aquilo ali não podemos provar, nós podemos senti-la e podemos ter fé. Então a solução para a subversão ideológica é muito simples. Vocês não têm que atirar nas pessoas. Vocês não têm que ameaçar com mísseis. Não precisam jogar uma bomba no quartel-general de Andropov. Não. Vocês só precisam ter fé para evitar a subversão. Em outras palavras, para não serem vítimas da subversão. Não se transformem naquela pessoa como no judô, que está tentando esmagar o adversário. Senão alguém vai agarrar o seu braço. Lembram disso? Não golpeiem assim. Golpeiem com o poder do espírito de vocês e a superioridade moral. Se vocês não têm esse poder, está na hora de desenvolvê-lo, porque esta é a única solução. É isso aí.